feito pela minha ex-mulher, com as minúsculas flores que colheu num belo prado sueco. Estamos divorciados há muito tempo. Os nossos filhos já são crescidos e eu tenho sido um bom pai para o nosso filho e a nossa filha. O sexo, podem estar a pensar. É pelo sexo, é por isso que ele faz isto, mas não é esse o caso. Claro que os corpos nus das mulheres me excitam, mas o elemento sexual é um subproduto, nada porque eu anseie ou até mesmo que encare como algo por aí além. Não é um objetivo em si. Nenhuma compulsão da alma. Não sou nenhum Jeffrey Dahmer, nem nenhum ridículo Anders Eklund. Nem Mark do Traux Hussonet. Esses escravos da absurda luxúria descontrolada. Os meus amigos. Não são melhores. Mas, são seres humanos tão machos. Às vezes não consigo levantá-lo. Mas gosto da ideia da violação. E depois ao Viagra. Não me pergunte por quê. Nunca ninguém me violou, seja de que forma for. Não sou nenhuma vítima desesperada de abuso sexual. O Prêmio Nobel de Medicina devia ir para quem inventou o Viagra. Jenny. Violei-a por um novo buraco que lhe fiz no corpo. A minha pulsação não acelerou enquanto estava a fazê-lo. Não me lembro de nenhum momento bonito. Só o fiz porque podia fazê-lo. Porque alguém tinha de fazê-lo. Emanuel fornece-me o Viagra. Também me dá a morfina para as raparigas. Contenta-se por poder fazer parte de nosso pequeno grupo de caça. Pertença. Nunca precisei de pertencer a nada. É por isso que sou tão bom nisso. Não sinto a embriaguez do poder nem o prazer da posse quando faço estas coisas terríveis. Não sinto nada. Não quero demonstrar nada. A rapariga nos arredores de Lund. Eu estava lá sem os outros para caçar galinholas, a melhor e a mais saborosa das nossas aves de caça. Pedi a Paul para me levar de Estocolmo. Frederick arquivou a investigação e, em troca, arranjei-lhe um emprego na capital. Ficou tão agradecido, como um cachorrinho a quem dão um osso para roer. Por quê? Perguntava-me de vez em quando Paul Lender quando me entregava as raparigas. Quando voltava com elas depois de os outros terem partido. Por quê? Nunca lhe respondi, porque não havia nenhuma resposta. Não há uma resposta para essa pergunta. Talvez eu pudesse responder reformulando-a. Por que não? Mas nunca joguei ao jogo do porquê ou porque não com Paul. Em vez disso, pagava-lhe bem e o dinheiro era a única resposta na qual Paul alguma vez esteve interessado. Recebia 350.000 coroas 26 por cada rapariga que eu arruinava. Dessa forma justificava-se em termos econômicos. E é esta ausência de explicação que as assusta tanto. Ficam tão apavoradas que fogem ou querem morrer no fim, ou tornam-se simplesmente mudas, fugindo da vida, embora os seus corpos estejam comprovadamente vivos. O facto de não haver nenhuma lógica no meu comportamento, de não haver qualquer motivo para fazer o que faço. O facto de o fazer apenas. Isso assusta-as mais do que qualquer coisa. Ainda mais do que a dor. Aterroriza-as, porque, no fim, compreendem o vazio do mal e porque se revêem em mim e reconhecem-no como real. Talvez o silêncio dos vivos seja minha única vitória. Memórias reprimidas, negações que se tornam uma não-vida em vida, uma espécie de inconsciência do mal. Um vazio perfeito, que continua a bombear sangue oxigenado. Um saco de pele cheio de carne. O mal simplesmente existe. Assim como esta faca incandescente apenas existe. O metal branco, reluzente e sibilante que eu ergo lentamente, com gesto tântrico, em direção ao seu, digamos assim, ponto G, 24 em inglês no original, vale tudo. N. Duty. 25 Dahmer foi um violador e serial killer norte-americano, Eklund um pedófilo, violador e assassino sueco, responsável pela morte de uma mulher e de uma menina de 10 anos, estando outros crimes sob investigação, e Dutroux um pedófilo e serial killer belga. N. Duty. 26, cerca de 37.000 euros. N. Duty. Capítulo 55. Que te aconteceu na floresta, Maria? Que estavas lá a fazer? Quem é que encontraste? Ou o quê? Tudo perguntas que Malin devia ter feito no breve período em que Maria parecia ter voltado para eles. As perguntas estão a rodopiar dentro de Malin quando se senta ao lado de Peter no sofá da sua sala de estar, na terça-feira à noite. O estofo frouxo arranha-lhe as costas, porém, o facto de estar tão perto de Peter sobrepõe-se a tudo o resto. O telejornal do final da noite acaba de começar. Abre com o seu caso.
Sabe-se lá como, descobriram que figuras proeminentes podem estar envolvidas, mas não mencionam nenhum nome, afirmando apenas que o caso tem ligações à alta sociedade. Nada sobre Sten Dima, nem sobre a polícia de Estocolmo ter encontrado uma pasta cheia de instrumentos de tortura na sua cave na Ilha Real de Djurgården. Connie Nygren deve ter chamado os colegas há muito, mas isso não chegou ao telejornal. Malin ainda não tinha notícias de Connie, mas apenas tinham passado algumas horas. De certeza que lançou um alerta a nível nacional e que os colegas do departamento forense já estão a trabalhar que nem loucos. Contou a Peter o que aconteceu a Maria. Como gritou quando viu a fotografia de Sten Dima. E sobre a sua pasta de tortura. E o que Sarah Markelberg, em Lund, tinha dito sobre a reação da sua doente, a jovem mulher sem nome, quando viu as fotos de Sten Dima e de Paul Lenderg. Que tinha gritado de uma forma que não se parecia com nada neste mundo. A propósito, Sarah tinha dito que aquilo fora a mãe de todos os gritos de terror, como se ela tivesse visto o próprio rosto do mal. As coisas que Sten Dima pode ter feito. Connie Nygren já devia ter telefonado. A única chamada que recebeu naquela noite foi de Tove. Uma breve conversa. Novas promessas. Malin tinha prometido uma vez mais ir ao concerto de fim de ano para ouvir. Cantar, vê-la no palco, radiante de orgulho e de confiança, e depois ir jantar com a família de Tom. Já só faltavam 10 dias. Até lá, este caso, esta descida aos esconsos mais ardentes do inferno, deve ter chegado ao fim. Até lá devo ter conseguido cortar todas as cabeças cuspideiras de veneno da hidra. Enrosca-se ao lado de Peter no sofá. Sente o seu corpo quente, firme. Deve mencionar o que sente acontecer dentro dela? Será? Profundamente dentro dela, no seu núcleo quente? Não. Porque, provavelmente, Peter quer que Malin faça um teste, e Malin vê-se novamente na farmácia da Praça Fridhemsplan, a recolocar o teste de gravidez na prateleira. Peter põe o braço em torno dela, concentrando-se num relato sobre 3 médicos franceses assassinados no Sudão. Trabalhavam nos Médicos Sem Fronteiras. Já pensei fazer isto, diz. E Malin tem vontade de o prender ao sofá. Lembra-se de como Jane partia logo para a Bósnia e para o Ruanda com a agência humanitária quando as coisas se complicavam lá em casa, a maneira como se servia das catástrofes da humanidade como uma saída de emergência. Tu fica cá, diz Malin. Se não, colo-te ao sofá. Eu disse que cheguei a pensar ir. Quer dizer, há uns tempos. Agora não. Por que não agora? Estás à caça de elogios. Faz-me à vontade. Vou ficar cá por tua causa. Por nossa causa. E pelo que estamos a tentar fazer. Queres tentar agora? Malin desafia o seu corpo e os sentimentos dentro dele. Se está enganada, podem tentar de novo, e Malin quer tentar. Levanta-se do sofá, puxando-o para o quarto. Despio desabotoa-lhe a camisa. As calcas. Os boxers. E Malin sente-o, a dureza e o calor dele, e Peter despiar, puxando-lhe a camisa pela cabeça. Do lado de fora da janela do quarto já está a anoitecer. Um par de andorinhas precipita-se sobre os telhados e por cima delas estão as estrelas que, há umas horas, estavam relutantes em mostrar-se no quarto de hospital de Maria. Peter desaperta-lhe o sutiã. Puxa-lhe as calças para baixo e Malin não quer esperar. Quer-o imediatamente e afunda-se na cama, estendendo os braços, abrindo-se para ele, para o que deseja que aconteça. Peter está a inclinar-se para ela quando o telemóvel de Malin toca, gritando de onde o deixou, na bancada na cozinha. Malin quer ignorá-lo. Mas não pode. Porque naquele som consegue ver o rosto de Connie Nygren. Vê os olhos fechados do colega. O brilho da sua pele sem pinga de sangue. Tenho de atender esta chamada, diz. Malin. Tenho mesmo. Porra, será que só desta vez não podes? Mas Malin já está a levantar-se da cama, empurrando-o para o lado. Nua na cozinha. Sem soma na outra extremidade da linha. A tristeza na sua voz e Malin percebe imediatamente o que aconteceu. O Connie Nygren levou um tiro na cave do Sten Dima, em Djurgården. Morreu. Um vizinho viu que a porta estava aberta e encontrou na cave. Foda-se, pensa Malin. Afasta a força, a dor, a raiva, o desejo de sair e matar a primeira pessoa que encontrar para se vingar do que aconteceu a Connie. Força-se a pôr de lado todas as reações irracionais. Estás aí, Malin? Sim, estou a pensar. Deve ter acontecido logo depois de ter falado com ele. Sten Dima deve tê-lo surpreendido antes que tivesse tempo de comunicar o que tinha encontrado na cave do apartamento e de chamar reforços.
Ninguém tinha dado pela sua falta durante umas horas. Por isso é que não tivera notícias dele. Por isso é que no telejornal não tinham dito nada sobre o que ele encontrou. Foda-se. Devia ter telefonado para o comando da polícia quando Connie não atendeu mais cedo. Já enviamos um alerta a nível nacional para se tentar localizar os Tendima? Sim, há um quarto de hora. Depois da visita a Maria, Malin tinha resumido a situação a Sam e ele tinha lhe assegurado que Estocolmo estava tratada as questões processuais necessárias. Era evidente que Sam também não lhes tinha perguntado nada antes de ter recebido a chamada sobre Connie. Erros. Mas não poderiam ter salvo Connie. Onde poderá estar os Tendima? Não faço ideia, responde Sam. Pode estar em qualquer lugar. Pode estar algures por aqui, diz Malin. Já esteve por estes lados antes. Ou então está num sítio completamente diferente. E o Fredrik Kansten? Pergunta Malin. Estocolmo deu alguma informação sobre ele? Sei que o Connie não estava a conseguir encontrá-lo. Nada. Com que tipo de arma o mataram? Uma qualquer de grande calibre. Provavelmente, uma espingarda de caça. Ok. Os pensamentos rodopiam no cérebro de Malin, recusando-se a assentar. Tenta encontrar um sentido enquanto fita o relógio do IKEA avariado na parede, mas tudo que consegue ver são rostos. Rostos de mulheres. Jenny, Jéssica, Maria, a mulher de Lund. Os rostos dos homens. E, em seguida, a máscara mortuária de Connie. Poulenderg, atirado com desprezo para dentro de água. Deve ter sido um trabalho dos seus parceiros do leste. Não deve. A morte, a flutuar como fumo. Quem será a próxima vítima? Malin tenta juntar todas as suas suspeitas para formar um todo, tenta compreender como tudo encaixa, entender o que Maria estava a fazer na floresta, mas não consegue encontrar uma lógica, apenas sabe que aquilo ainda não atingiu a sua conclusão, a sua escuridão mais profunda. O Johan está a escavar tudo o que conseguir sobre o Dima. Ótimo! Vou já para aí, diz Malin. Preciso de trabalhar um pouco no caso. Há qualquer coisa que não estamos a ver. Achas que o Diman tem mais alguma mulher algures? Não sei, responde Malin. Mas tinha acesso a elas através do Poulenderg. As mulheres na cave. 10 aros, 9 mulheres. A 10ª, a última mulher. Havia 10 aros e 10 correntes na cave, mas apenas 9 mulheres, diz Malin. O Diman pode ter mais uma mulher. Temos de aceitar isso como uma possibilidade. O som da respiração de Sam. Marcada pelo cansaço da insônia. Há alguma maneira de obtermos o ADN do Diman rapidamente? Temos o ADN do homem que matou a Jenny Svartsujo e temos os resultados do teste de ADN do Lenderg. Não foi ele quem violou Jenny Svartsujo na floresta. Tenho a certeza de que podíamos conseguir o ADN dele, diz Malin. Mas não. Há tempo para isso. Agora não. O Diman tem outra mulher prisioneira. Tenho a certeza disso. Servi-se das mulheres para escapar a si próprio. Servi-se do que lhes faz. E nunca vai parar. Capítulo 56. Foi um dia interminável, pensa Malin. E ainda não acabou. Malin, Johan Jacobson e Sam Soma estão sentados em torno da mesa na sala de reuniões. Os outros elementos da equipa de investigação foram para casa para terem algum descanso, tão necessário. O hospital e os prédios de apartamentos mais abaixo, na direção do rio, são anêmonas sob um céu negro, onde todas as estrelas já se aventuraram a despontar. O infantário está escuro e deserto. O quadro na sala de reuniões está limpo. Já não é preciso escrever lá nomes. Sabem quem estão a perseguir. Mas já não se trata apenas do homicídio de uma prostituta e de violência contra mulheres, trata-se também do assassínio de um colega. O caso pode estar sob a alçada de Estocolmo, mas isso não vai fazer qualquer diferença para a resposta deles. Estão cansados. É quase noite. Malin espalhou os documentos do seu processo sobre Maria em cima da mesa e os 3 detetives estão a olhar para eles enquanto Malin diz: sei que a resposta está aqui. Algures. Sem abana a cabeça. Sabes, Malin, estás mesmo obcecada. Malin concorda. Mas a resposta está aqui. E Johan olha para os documentos. Perfis de pessoas que fizeram parte da vida de Maria, impressões de dezenas de entrevistas às famílias que andava a acompanhar, a história de toda sua existência. Já me ocorreu algumas vezes, diz Malin, que me pode ter escapado um dos contactos dela. Que nem tudo estivesse documentado nos arquivos dos casos que lhe passavam pelas mãos.
Posso verificar, diz Johan, apontando para o computador. Vou ver o que consigo encontrar. Vou fazer umas pesquisas sobre o Dima, diz Malin. E eu vou para casa dormir um pouco, diz Sam. Não soube mais nada de Estocolmo, mas acho que a polícia ficou um bocado paralisada, como sempre acontece quando um dos nossos é assassinado. O Connie estava encarregado da investigação preliminar, por isso diria que, neste momento, estão seriamente confusos, a tentar desvendar mais este caso. Agora está nas nossas mãos, diz Malin. Temos de solucionar isto antes que piore. Sven assenta. Tenho a certeza de que a outra mulher, ouve-se repetir Malin. Mais nenhuma foi dada como desaparecida, mas ele já tem levado mulheres de quem ninguém sentia falta. Agora é realmente urgente. Ouve as vozes da investigação. O mantra de Sam. E tanto ele como Malin têm ouvido. Outra mulher, diz a voz. A última mulher. O tipo não estará apenas a fugir? Pergunta Johan. Não seria a coisa mais lógica a fazer? A maldade dele não tem lógica, afirma Sam. É inútil tentar encontrar qualquer lógica no seu comportamento. Em seguida, ficam os três sentados à mesa em silêncio. Os homens. As armas. O homicídio de Paul Lenderg. As cabanas de caça. E, por mais que Peder Stauskiold, Emanuel Arenson e Fredrik Kansten fiquem a perder com o caso, depois de ter sido revelado que pagaram a prostitutas, ainda podem ficar impunes, ainda que isso tenha acontecido sistematicamente, fazendo um pedido formal de desculpas e mostrando arrependimento e vontade de corrigir o erro. Mesmo a ligação com Paul Lenderg pode ser explicada pelo facto de terem sido mantidos na ignorância, não sabendo o que se passava. E não tinham nada que ver com o homicídio de Jenny, nem com a violência brutal contra as outras mulheres. Agora, Malin tem a certeza disso. Com as suas pequenas células terroristas masculinas, protegem-se uns aos outros, optando por ignorar os piores crimes e abusos. Os homens importantes conseguem safar-se de muita coisa. Mas relacionarem-se com um sádico sexual como Sten Dima, possivelmente até mesmo protegê-lo, essa ligação nunca será apagada. Mas se Dima morre antes de ser apanhado, antes de conseguir contar o seu lado da história, se o quiser fazer, o seu relacionamento com Kansten, Arenson e Stauskiold permaneceria incerto. Seria inútil interrogá-los. Não sabíamos de nada. Como toda gente, pensávamos que o Sten estava acima de qualquer suspeita. Pensávamos que era boa pessoa. Isso pode acabar de várias maneiras diferentes, pensa Malin no silêncio da sala de reuniões. Connie Nygren. O mais provável é que o Sten Dima o tenha encontrado na cave. Tem licença para várias armas de caça, pode ter matado Connie com qualquer uma delas, até agora não tinham sido capazes de descobrir onde estavam as armas. Mas também havia outros cenários possíveis. Talvez um dos outros ou mais do que um deles se tenham apercebido de que tinham de se livrar de Sten Dima para salvaguardar os seus próprios futuros e depois foram descobertos por Connie Nygren em Djurgården e dispararam sobre ele em pânico. Beng, estás morto. Connie. Podia imaginar-se a trabalhar com ele em Estocolmo. E Malin dá-se conta de que realmente não sabia nada sobre Connie. Sobre a sua vida ou os seus sonhos. Arenson. Sem telefonar-lhe há cerca de 1 hora. O ginecologista estava em casa. O mesmo se passava com Stauskiold. A partir de agora estão sob vigilância. Mas Kansten ainda não fora localizado. Será que foi ele a ir a Charlottenhill para matar Sten Dima, tendo sido surpreendido por Connie Nygren? Se for esse o caso, estamos agora a tentar caçar Kansten e Dima. E devem estar ambos bastante desesperados. Arrogantes de merda, sempre arranjarem desculpas para os seus atos nojentos. Vou investigar o passado do Sten Dima, repete Malin. Talvez consiga encontrar algo que possa levar-nos até ele. Eu não consegui encontrar nada interessante. Mas força. Vai ser uma longa noite, diz Johan, levantando-se. Pega no computador portátil e sai da sala. Malin e Sam ficam sentados à mesa sozinhos. Sam parece ter se esquecido de que ia para casa. Encolhe a barriga e solta um suspiro profundo. Nunca tive tanta vontade de me reformar como agora, diz. Julgo que já fiz a minha parte. Mas já não tenho energia para continuar. O infantário ilumina-se quando alguém liga um candeeiro. Um negro a limpar a piscina de bolas das crianças. Não digas isso. Não achas que ganhei o direito de dizer o que me apetecer? Malin sorri. Oh, Sim. Então, quando este caso estiver terminado,
vou apresentar o meu pedido de reforma. Queria que fosses a primeira a saber. Não vamos safar-nos sem ti, pensa Malin. Toda a equipa de investigação vai entrar em colapso sem ti, sem. Hoje recebi os resultados dos exames que fiz no hospital. Prossegue sem. Não encontraram nada em concreto, mas tenho colesterol demasiado alto e o meu PSA subiu em flecha. Que significa isso? Posso ter cancro da próstata. Não, pensa Malin. Não é certo, ainda não, diz Sem. Mas está na altura de fazer outra coisa qualquer. Malin olha para o seu mentor. As rugas no rosto de Sem. Cancro. Será que isto nunca vai acabar? Não sei o que dizer, afirma Malin. Sabes que és tu que vais ficar à frente do departamento quando eu me for embora, diz Sem. Não é uma pergunta. Mais uma afirmação do óbvio. Tu é que dás o tom, Malin. A tu obsesso. Todos os polícias que lidam com homicídios precisam de obsessões. As suas próprias ou as de outra pessoa. Capítulo 57. Quarta-feira, 25 de maio. Que sabemos sobre o Sten Dimman? Interroga-se Malin. O ecrã tremeluz diante dos seus olhos e o open space em seu redor parece dissolver-se nas margens, tornando-se uma miragem. É 00:15. Dimman era social-democrata. Cresceu em Vajo. O pai trabalhou nos caminhos de ferro, a mãe nos serviços sociais e também foi membro suplente do conselho local do Partido Democrata. 2 filhos, ambos já adultos, a viver no estrangeiro. Divorciado há 10 anos. Solteiro desde então. Uma carreira meteórica, o menino de ouro do movimento juvenil social-democrata sueco, embora nunca tenha sido seu presidente, redator dos discursos de um primeiro-ministro e depois a peça-chave de um grupo de reflexão, seguindo-se a nomeação para o cargo de subsecretário de Estado parlamentar do ministro do Trabalho, um ex-colega da mãe. Ganhou nome como defensor dos direitos das mulheres e da igualdade. Pertence aos quadros da seguradora Volkswagen, da empresa de energia Vattenfall e do Centro de Formação de Trabalhadores. Depois foi ministro da Igualdade e, após a mudança de governo, escolhido a dedo para ser presidente executivo da Save the Children. Sempre bonito. Sempre sorridente. Sempre falso. Então, onde raio poderá estar? Se é que está escondido em algum lugar. Malin esfrega os olhos. As letras no ecrã começam a esbater-se. Toda aquela navegação e toda aquela pesquisa ao passado de Sten Dimman sem revelar nada de interesse. Connie Nygren é a manchete da edição online de um dos tabloides. Agente morto a tiro em casa de ex-ministro. Nada sobre os instrumentos de tortura. Nenhuma ligação ao caso deles, a nenhum. Dos outros acontecimentos. Malin sente o cérebro toldado. É melhor ir dormir um bocado. É melhor dormir sobre tudo que já sabem e esperar que isso dê lugar a um padrão novo, mais claro. A sugestão de Sven. Não consegue sequer pensar nisso naquele momento. E viria em péssima altura, se estiver certa sobre o que pode estar a acontecer na sua própria vida. Sven. Não consegue imaginar-se a trabalhar sem ele, sem saber que Sem está sempre à mão para apoiar. A não ser que esteja realmente na altura. Para Sven. Para mim. Que esteja na hora de dar o próximo passo. Malin recua nos seus pensamentos. Parece tão ridículo, o próximo passo. Como um psicólogo de segunda categoria a falar. Malin diz a si própria que tem de dormir um pouco. O que Sem disse sobre a sua próstata. Não consegue interiorizar aquilo. Por enquanto, aquilo não existe. Não consegue encadear os pensamentos. Sono. Esse é o próximo passo. Johan Jacobson parece inesgotável. Está sentado ao computador e parece ter uns 20 documentos abertos ao mesmo tempo. Malin está por detrás dele. Johan não deu pela presença da colega e sobressalta-se quando ouve a voz dela. Vou deitar-me um bocado, diz Malin. Vou tentar dormir umas horas na cela. Eu acordo-te se aparecer alguma coisa, diz Johan. Malin deseja-lhe boa noite e dirige-se à divisão onde está a pequena cama, atravessando a cozinha. Um recipiente de café sobre a placa de aquecimento da máquina espalha um cheiro amargo, queimado. A divisão não tem janelas. Uma cela. Não muito mais hospitaleira do que a cave onde encontraram as mulheres. Malin fecha a porta atrás de si, apaga a luz e deita-se na cama dura sem sequer tirar os sapatos. Fecha os olhos. Tenta sentir seja o que for que se move lá fora, na escuridão. Tenta ver Sten Dimman diante dela. A franja loura de Dimman.
Aqueles inocentes olhos azuis. O sorriso irônico, o olhar malicioso. E, então, Dimman transfigura-se e o rosto transforma-se numa máscara dura, os olhos como os de um réptil, e Malin vê-o nu, de pé numa divisão cujas paredes estão cobertas com folhas de alumínio, e há focos a vomitar uma luz intensa, ardente, sobre a mulher deitada no chão a sangrar. Em seguida, a imagem desaparece. E Malin sabe que aquilo está novamente a acontecer. Vê uma floresta cheia de serpentes. Faces como esferas brilhantes contra o céu daquele mundo. Os rostos dos homens. Está a acontecer outra vez e Malin tem vontade de sair dali a correr, mas sabe que tem de dormir um pouco, sabe que terá de confiar que até mesmo mal precisa de descansar de vez em quando. Olhos fechados. Abertos, fechados, abertos. O Centro de Formação de Trabalhadores. Os sociais-democratas. Olhos fechados. Hanurp. Abertos. Fechados. Então, Malin adormece. A mulher no chão recupera lentamente a consciência, arrancada ao sono por uma luz brilhante que quer queimar-lhe o resto da pele do corpo. A boca pica-lhe, não consegue respirar por ela nem falar, mas, pelo menos, não havia ácido no trapo com que o homem a amordaçou. Terei corpo. Sinto que já o abandonei. Porque já não consigo sentir dor, a dor já não existe. Existe, sim. Aqui vem ela de novo. Quero continuar adormecida, porque agora consigo sentir como todo meu ser é uma chama intensa e ardente de dor, que piora a cada segundo que passa. Que foi que esteve dentro de mim? Mexo as pernas. Consigo mexer as pernas. Estou deitada e consigo vê-lo, também está deitado. Ouço ressonar e toda a divisão tem um brilho prateado, e o homem está a dormir, está a dormir. Vou levantar-me. Vou escapar. Eu consigo. E começa a rastejar, com as mãos amarradas atrás das costas, serpenteando para a frente como um lagarto em direção à porta, sem ter qualquer ideia do que poderá estar por detrás dela, mas a porta é a única saída que consegue ver. Passa pela pasta fechada. Alcança a porta. E levanta-se. Tem feridas abertas nas pernas, tenta empurrar o manípulo da porta para baixo. E resulta. A porta está agora aberta. Está escuro e frio lá fora, o frio como calor contra o seu corpo quente, ardente. A floresta. Percebe que é tudo o que há por ali. Assim como alguns edifícios abandonados, decrépitos. Quem sou eu? Interroga-se. Que sou eu? E apercebe-se de que já nem sequer sabe como se chama, quem é, apesar de isso não ter muita importância de momento. Seguir em frente é a única coisa que tem algum significado. Para a frente. Podemos lidar com o resto mais tarde. Em seguida, ouve algo atrás dela. É ele. A acordar? Estará a chegar, a aproximar-se de mim para acabar com os últimos vestígios do ser que já não consigo sentir? Um corpo em movimento para a frente. O corpo dela. Agora está a entrar na floresta, na mais escura de todas as horas da noite, numa estação estranha. Capítulo 58. Os olhos parecem querer saltar das órbitas. O relógio no ecrã marca 5:15 da madrugada. Johann Jacobson percorre o open space com o olhar. As palavras do documento estão a fundir-se e a esbater-se. Descobriu o caminho para o registro dos serviços sociais, conseguiu contornar os protocolos de segurança e sabe que acaba de ultrapassar os limites. As pessoas que Maria Murval acompanhava. As que aparecem no arquivo de Malin. Os nomes registrados no computador. Johann tenta cruzar os nomes que aparecem no ecrã com os nomes no arquivo. Será que escapou alguém a Malin? Talvez haja uma discrepância entre as próprias notas de Maria e os dados que introduziu no computador? Será que se perdeu algum documento? Malin nunca teria conseguido aceder ao registro ao qual Johann conseguiu aceder. Será que alguém vai descobrir que acedeu? Talvez sim, talvez não. Depois trata disso. Valdemar Eckenberg servisse dos punhos, enquanto ele desbrava caminho furtivamente. Para grandes males, grandes remédios. Mas tudo parece corresponder. Vira o documento. Em branco, apenas as impressões digitais gordurosas de Malin. Não há lá mais nomes. Mas na última linha do registro informático dos clientes de Maria Murval há mais um nome. Um nome final. Uma última mulher, uma tal Christa Overlund, nascida em 1975. Toxicodependent, prostituta. Malin. Investigaste-a. Falaste com ela?
Não há muito por onde pegar, mas pode valer a pena tentar. Johan procura Krista Overlund na base de dados da polícia. Cumpriu 1 ano de prisão em Österaker, há 5 anos, por furto. E a morada dela? Johan procura no registro civil. Há um sério risco de que esta Krista Overlund já não esteja viva. Quantos tóxico-dependentes conseguem passar dos 35 anos? Mas Krista está viva. E mora em Linköping, num apartamento em Johannelund. Johan levanta-se. Esta nova descoberta deu-lhe energia renovada e vai até a cela. Bate à porta, mas Malin não responde. Então, Johan abre a porta e entra. A luz fraca da entrada vê-a deitada de costas com os sapatos calçados. Está a ressonar ruidosamente e parece capaz de continuar a dormir durante 100 anos, um sono sem sonhos de bela adormecida, para depois acordar num mundo novo e melhor. Mas, agora, Malin tem de acordar. Por isso, Johan liga a luz, aproxima-se da colega e diz: "Tens de acordar, Malin. Encontrei uma coisa." O sono de Malin não devia ser tão profundo como Johan pensou. Não podia ser, porque Malin senta-se, semicerra os olhos contra a luz, e pergunta: "O que é que encontraste, Johan?" O posto de abastecimento de combustível estatóio com restaurante Route 66 adjacente fica a 10 quilômetros a sul de Norrköping, no sopé de uma colina arborizada que foi cortada ao meio pela E4. Mesas com tampos verdes de madeira laminada. Cadeiras de plástico, vermelhas, num chão castanho. Uma cozinha ampla, onde um imigrante com uma rede no cabelo está a fritar salsichas. Apenas alguns clientes, um caminhonista gordo, um pai com um filho pequeno. O café esteve a aquecer toda a noite, está quente e sabe a queimado e a velho. Mas desanuvia-lhe a cabeça. Fredrik Kansten julga saber onde poderá estar Sten Dima. Na verdade, era perfeitamente lógico. Se é que Sten está realmente lá. Mas seria caracteristicamente arrogante da parte dele escolher um local tão perto do sítio onde foi recentemente encontrada uma das suas vítimas. Dima mostrou-lhe o sítio quando estavam a caçar na propriedade de Peder. Rira-se e afirmara que aquilo mostrava na perfeição porque é que o país estava tão lixado. Em seguida, tinha dito que se serviria da sua influência para conseguir que fosse melhorado. Depois acabou por desistir da ideia. Já havia demasiados locais como aquele. Mas tinha havido uma faísca nos olhos de Sten. Como se já tivesse planos para o lugar. Como se já lá tivesse estado antes. E quisesse lá voltar. Fredrik Kansten bebe um gole de café, registra o cheiro a fritos, mas não está com fome. E algo faz sentir-se seguro. Vai encontrar Sten lá, no sítio para onde se está a dirigir, e nem se atreve a imaginar o que pode Sten estar lá a fazer. O grande sacana. Devia ter feito alguma coisa. Fingi que não sabia, que não fazia a mais pequena ideia. Mas sabia o que ele tinha na pasta, o que estava escondido por detrás daquela pele de crocodilo. Mas agora é hora do fim. E de um novo começo para mim. Dormiu um pouco no carro. Atirou a espingarda de caça ao alce para um pequeno lago no meio da floresta, em Jarna. Nunca ninguém vai encontrá-la ali, e Kansten sabe que Sten é que vai ser acusado pelo homicídio do polícia, desde que consiga livrar-se dele. Ninguém vai levantar um dedo para descobrir qualquer outra verdade. E Kansten deseja poder sentir a culpa, arrependimento pelo que acabou de fazer e pelo que está a pensar fazer. Mas não sente nada disso. Chegou a um ponto em que tudo está em jogo, o ponto em que o compromisso já não é opção e não tem vergonha de tentar salvar-se a si próprio. Levanta-se. Tem de continuar. O cheiro à comida da véspera é persistente naquelas escadas em Johannelund. Malin inclina-se contra a parede, sentindo frio sob a palma da mão. O corpo dói-lhe de cansaço, os músculos estiram-se a cada movimento, como se alguém lhe tivesse injetado um veneno lento, paralisante, nas veias. Toca a campainha do apartamento. O relógio no telemóvel marca 6h15. As escadas estão pintadas de fresco, num tom de verde vômito, com friso às flores cor-de-rosa junto ao teto. O terceiro andar. O elevador está avariado e Malin está ofegante. Então, a porta abre-se e à sua frente está uma mulher magra em camisa de dormir branca, com um cigarro enrolado numa mão e uma chávena de café lascada na outra. Tem a pele esticada nas maçãs do rosto e os olhos são cinzentos e cansados, muito encovados naquele rosto magro e resignado. Parece mais velha do que é, pensa Malin. Em seguida, a mulher ergue as sobrancelhas castanhas finas e aparecem-lhe 1000 rugas na testa, cada uma delas ganha da forma mais dura que se possa imaginar.
O momento de surpresa transforma-se em determinação e a mulher gesticula com cigarro para indicar a Malin que entre. Krista Overland. Ou é a Krista, não é? Pergunta Malin e, de repente, sente que aquelas poucas horas de sono lhe fizeram bem, que está pronta para continuar. Krista Overlund assente. O apartamento é pequeno, só tem uma divisão. Arrumado, mas a mobília parece ter vindo da Feira da Ladra e de lojas de caridade. Um sofá verde às pintas. Uma pequena bandeira sueca numa prateleira na parede, ao lado da bandeira da União Europeia. Krista Overlund senta-se e olha para Malin, que permanece de pé e diz: é um pesadelo do caraças. O quê? Mantermo-nos sóbrias. Ou, no seu caso, sem consumir drogas. Tenho razão, não tenho? Malin afunda-se na cama por fazer a frente de Krista Overlund e olha para a fotografia aérea amarelecida de uma quinta, na parede do fundo da divisão. Acena com a cabeça. É uma merda diabólica. Há 2 anos que não toco em nada, diz Krista Overlund. Faço limpezas na casa de repouso a Lerid. Este apartamento é meu, comprei-o. É o primeiro que tenho. Malin acena novamente com a cabeça. Mas é mesmo uma merda do caraças. Não tem curiosidade de saber por que cá vim? É por causa da Maria, não é? Maria Merval. A Maria era sua assistente social. Era mais do que isso. Também me ajudava fora das horas de trabalho. Queria que eu voltasse a ser alguém, que parasse com aquela merda toda. O problema é que, naquela altura, ninguém me conseguia agarrar. Sabe o que lhe aconteceu? Krista Overlund apaga Beata num cinzeiro que está no chão, ao lado do sofá, e bebe um gole de café. Zai. Oi. Durante muito tempo não conseguia lembrar-me de nada. Suprimi tudo, não suportava pensar naquilo e foi como se conseguisse impedir-me a mim própria de me lembrar, com aquele álcool todo e as drogas. De se lembrar de quê? Tem de me contar, diz Malin. A Maria não consegue dizer nada, sabe disso, não sabe. Há 1 mês estive à entrada do hospital. No parque de estacionamento. Mas não consegui entrar. Deixei-a lá, com ele. Na floresta. Conte-me, repete Malin. Às vezes, quando estava completamente na merda, sei que a Maria costumava seguir-me no carro dela, como se estivesse a proteger-me. E uma vez, estava eu a trabalhar na rua em Norrköping, ao pé do porto, um tipo simpático apanhou-me e levou-me para um chalé. Eu estava tão à toa que não fazia ideia de onde aquilo ficava. O tipo vestiu um macacão e pensei que ia começar a bater-me, mas em vez disso abriu uma pasta brilhante. Não cheguei a ver o que estava lá dentro, porque foi nessa altura que a Maria apareceu. Krista Overlund fica em silêncio. Cora suavemente. Tens de aguentar, pensa Malin. Acaricia as costas de Krista e diz: tem de continuar. Krista Overlund endireita-se. Acabei por me lembrar, quando estava sozinha a limpar os corredores em Alerid. Conseguia sentir todos os venenos a saírem lentamente de mim e lembrei-me. Malin está agora de joelhos, como que a rezar ao lado de Krista Overlund. Conte-me. A Maria deu-lhe dinheiro para me deixar ir, estava a gritar, lembro-me disso, a dizer que eu estava tão pedrada que nem sequer me ia lembrar de nada, a dizer-lhe para me deixar ir e levá-la em meu lugar. A Maria sabia que ele não ia libertar-nos as duas. Quem? Ele. E Malin sabe quem ele é. Mas deixa Krista Overlund continuar. E ele deixou-me sair. De certeza que não precisava do dinheiro, mas aceitou. Dinheiro. E eu fui. Levei o carro da Maria e fui-me embora. Apesar de ele ser um monstro. E de eu saber mais ou menos o que ia fazer. Queria um chuto e por isso fui-me embora. Depois esteve tudo nebuloso durante anos. Só muito tempo depois percebi o que deve ter acontecido lá na floresta. Onde? Pergunta Malin. Agora está demasiado ansiosa, não consegue conter-se. Algures a norte de Stjarnorprp. Não consigo dizer-lhe ao certo. Mas ele parecia sentir-se em casa por lá. Quer dizer que a Maria se sacrificou por si? Krista Overlund assente. Sabe o que ele lhe fez? Krista sente uma vez mais. Sacana, diz ela. Não teve tempo para me fazer muita coisa. Krista Overlund mostra a cicatriz de uma queimadura no antebraço. Ati não, mas a Maria, pensa Malin. Aquela maldita floresta gelada foi o seu calvário. Por quê? Por quê? Sabe quem ele é? Krista Overlund assente. Reconheci-o, diz. Vi-o na televisão. No centro das atenções. A tentar parecer a bondade em pessoa.
Capítulo 59. Uma luz radiante, crepitante. Stan Dimman mudou de roupa. Veste agora um macacão preto. Afasta uma madeixa da testa. Voltou a pendurá-la nas correntes e olha para as pernas sem pele da mulher, para as feridas que sobem até as virilhas. Tinha adormecido. Acordou quando o vento fez bater a porta por detrás dele e depois estava na hora de mais um jogo do gato e do rato. A mulher não foi muito longe. Não conseguiu escapar, como Maria ou Jéssica, ou como quer que se chamasse a Discane. Não chegou tão longe como Jenny ou como a outra rapariga ucraniana que atirou para o lago. Apanhou a escassos 50 metros no interior da floresta. Ele era os ramos entrelaçados em redor das pernas dela. As suas mãos eram as presas das centopeias, os dedos as raízes antigas que despontavam do chão para fazê-la tropeçar, apanhá-la, dominá-la com a sua força. Os fetos rasteiros estavam molhados e o chão pejado de insetos rastejantes. Stan Dimman empurrou-a para dentro da terra fervilhante e riu da vã tentativa de fuga da mulher. Manteve-a pressionada contra o chão. Era a mais faminta das cabeças da hidra. Enfiou profundamente os dedos nas feridas das pernas dela. Em seguida, bateu-lhe, partindo-lhe os últimos dentes que lhe restavam na boca e viu as centopeias a rastejar, moscas famintas com olhos verdes a zumbir em torno deles, ansiosas por pôr os ovos na carne aberta. Não tenhas medo, sussurrou-lhe Dimman ao ouvido. Não adianta nada. Tenho mais cabeças do que aquelas que tu consegues contar. A mulher não resistiu quando a arrastou pela floresta como um alce jovem acabado de abater. Tinha desistido. E Dimman arrastou-a através do cascalho à frente da cabana, de volta para o calor e a luz. Sentia-se em casa naquela floresta, orgulhoso por ter tido a coragem de regressar ali, tão perto do local onde tinham encontrado a última vítima. Voltou a acorrentá-la. Arrumou o conteúdo da pasta. Adormeceu uma vez mais, e desta vez, quando acordou, a mulher ainda estava lá pendurada, e Dimman estava a começar a ficar farto dela, aborrecido. Já não era uma visão bonita com todas aquelas feridas, todo aquele desespero, a pele de um tom arroxeado, mais macilenta do que qualquer outra coisa. Mas ainda respirava. Gemia. Ainda não tinha desistido de respirar. Dimman pergunta-se o que fazer com ela agora. Liga outra vez o ferro de soldar a tomada. Em seguida, prepara uma chávena de café na pequena cozinha da cabana. A norte de Stjarnorp, pensa Malin. Sabe que, de algum modo, tudo aquilo encaixa. E agora é urgente. O grito da mulher silenciou-se. Mas, Malin pode sentir que ainda está viva, algures. Que mais há a norte de Stjarnorp? Entra no carro e conduz sem destino pela cidade que desperta, passando pelo local de trabalho de Jane, o quartel dos bombeiros junto ao rio, passa pela estação de caminhos de ferro em direção à obra ao pé da Rotunda Berg. Como é que tudo encaixa? Questiona-se se deve telefonar a Zeke. A Johan Jacobson. E o cansaço regressa. Procura dentro do teu cansaço. Então, passa pelo antigo armazém da Dagab, vê as pequenas placas vermelhas nas janelas do rés do chão do edifício de tijolos bege. E então lembra-se. Sabe. O Centro de Formação de Trabalhadores. Stan Dimman é presidente da comissão. Fredrik Kansten é um dos membros do conselho. E, a cerca de 10 quilômetros a norte de Stjarnorp, na direção de Finspång, fica o antigo Centro de Formação de Trabalhadores, há muito abandonado. Deserto durante as 2 últimas décadas. No meio do nada. Foi lá uma vez quando estava a tentar descobrir o que tinha acontecido a Maria. 5 pequenas cabanas numa clareira na floresta, um edifício maior no centro, com uma sala e uma cozinha meio desmantelada. Negligenciado. Abandonado. Parecia que há anos que ninguém punha lá os pés. E se Stan Dimman conhecesse aquele sítio por ter feito parte do Centro de Formação de Trabalhadores? E se foi para lá que levou Crystal Verlund de carro, se foi até ali que Maria o seguiu, deambulando depois durante 20 quilômetros antes de aparecer na estrada florestal onde foi encontrada? Se tiver sido dali que Jenny Svartsujo partiu, correndo quase 15 quilômetros antes de encontrar o seu castigador? Antes de Stan Dimman a ter alcançado como um cão de caça enlouquecido? E os outros locais? Será que também lá havia centros de formação abandonados? De momento isso não importa, pensa Malin. Dimman pode estar lá agora, pode ter lá alguém preso neste momento. A última mulher. Isso seria típico dele, mostrar o seu poder escolhendo o mesmo lugar, apesar de a nossa investigação estar focada na zona. Estás aí, sacana de merda. Malin sabe que deve chamar reforços, mas não o faz.
Em vez disso, desliga o telemóvel. Precisa de fazer aquilo sozinha. Tenho de enfrentar isto sozinha. É urgente, muito urgente. Não pode ser demasiado tarde. Malin vira na rotunda Berg, passa pelos centros comerciais de Torbe e atravessa E4. O céu parece dançar nas águas do Lago Rochen, e ao longe, no horizonte, as torres cinzentas de Vreta Kloster elevam-se na planície. A pistola está no coldre, aninhada contra o peito. Frio. Malin não tem medo. O que for será. O que quer que tiver de acontecer, acontecerá. Tira uma mão do volante, leva-a ao ventre, por cima do tecido branco da saia. Deixa a mão ficar ali a repousar. Sabe o que está vivo lá dentro. Já estou perto. Fredrik Kansten voltará a adormecer no carro, à porta do restaurante Route 66. Permitirá-se dormir mais um pouco. Acordou 1 hora mais tarde e segue agora pela E4. Sai junto à loja IKEA, na placa que indica Vreta Kloster, e o carro voa pela planície de Ostota sem que Fredrik repare nas quintas, nos campos e nos pomares onde as macieiras ainda não começaram a florir. Será que Sten Dimman está lá? A caçadeira está pousada na diagonal ao lado de Fredrik Kansten, no lugar do morto. O seu nome gravado na coronha. O relógio no painel diz que são 7 horas da manhã. Pensou em ligar a Pedro ou a Emanuel, mas decidiu que era melhor não fazer. A partir de agora é cada um por si. Nem mais nem menos. Isto tem de ser feito, não há volta a dar. Fredrik chega a Vreta Kloster. A velha abadia branca brilha com os raios de luz do tímido sol da manhã e do outro lado da estrada há uma escola mergulhada no silêncio, igualmente branca. Vira para a floresta em torno de Stjarnorp, em direção à zona onde sabe que fica o antigo centro de formação. Quero abraçá-la sem demora. Quero apertá-la muito contra mim. Tu que estás a caminho, Malin, vais tentar resgatá-la, embora não tenhas bem a certeza se ela está realmente lá ou mesmo se existe. Mas tens de ir, não é? Tens de o destruir, o homem que tem maltratado tanto muitas de nós. Dá-lhe um tiro, Malin. Fecha aquela mandíbula de crocodilo dele. Mata-o. Amputa-o do corpo da humanidade. Corta-lhe as cabeças. Queima-o e enterra os seus restos mortais na natureza, e deixa que as cobras, as centopeias e as moscas o devorem. Dá-nos justiça. Dá-nos vingança. Dá-nos paz. Há um carro atrás de ti, Malin. Tem cuidado, olha por cima do ombro, porque tudo tem um custo, sabes disso, não sabes? Vida, morte. Carícias, dor. Despacha-te, Malin, ele está a fazer-lhe coisas terríveis e ela vem a caminho, mas ainda pode ser salva. Despacha-te. Acaba com esta história nesta manhã, aqui e agora. Capítulo 60. Onde é que ela está? A voz sai de dentro da noite, mas já é de manhã, não é? Johan Jacobson adormeceu na cela depois de dar a Malin as novas informações sobre Krista Overlund. E, agora, sem soma está ao pé dele. Onde está a Malin? Johan cruza rapidamente a fronteira entre o sono e a vigília, e então percebe onde está, o que está a acontecer. Senta-se. Olha para Sven. Vê como está preocupado, como seus instintos estão a dizer-lhe que alguma coisa está prestes a dar para o torto. Onde é que ela foi? Johan fala-lhe de Krista Overlund, explicando-lhe que Malin foi falar com a mulher enquanto ele passava pelas brasas e que tinham combinado deixar sem dormir. Não queriam acordá-la à meio da noite com informações que, provavelmente, não iam dar em nada. Ok, diz Sam. Mas agora não consigo localizá-la. O mais certo é estar em casa. A dormir. Pode ter desligado o telemóvel. Sabes tão bem como eu que a Malin nunca faria isso. Deve ter descoberto alguma coisa sobre a Krista Overlund. Podemos perguntar-lhe. Pode não haver tempo para isso. A Malin não atende. Talvez tenha descoberto onde pode estar o Sten Dimman e vá agora a caminho. Fazes alguma ideia de onde isso possa ser? Ou não? Johan procura o número de telemóvel de Krista Overlund na internet. Liga-lhe. Krista Overlund atende. Conta-lhe o que disse a Malin. Desligam e as palavras de Krista Overlund trazem clareza, ligações, e Johan sabe. Para onde Malin se dirige? Está a caminho do Centro de Formação de Trabalhadores abandonado, a norte de Stjarnorp. Sem não o questiona, não hesita. Em vez disso, diz, vamos, tu, eu e o Zeke, que acaba de chegar. Não me mates. Não me maltrates mais. Estou a balançar nestas correntes.
E estás a aproximar-te com essa coisa quente e aguçada que tiraste dessa pasta que está no chão, e eu já não consigo gritar, porque já não me importo, já não existo. Ruído metálico. Será o som da porta que dá para o vazio? Não estou assustada. Não estou zangada. Não estou sozinha. Faz o que quiseres comigo. Porque eu não sou nada. Nem mesmo esquecimento. Stendiman sente um sorriso formar-se-lhe no rosto. A mulher está pendurada à sua frente. O corpo brilha com os reflexos das folhas de alumínio, quase parece estar a arder. Um fogo frio, um frio ardente. Está na hora de pôr um fim nisto. Há que seguir em frente. De ir para além disto, porque há mais para além disto. Pego num dos passaportes falsos que tenho na pasta e fujo para as Filipinas ou para alguma ilha remota da Indonésia, e continuo a fazer por lá o que faço aqui. O polícia que encontraram no meu apartamento. Viu agora no telemóvel. Isto estava destinado. Estão a tentar matar-me. A pessoa que disparou contra o polícia. Tenho uma ideia de quem possa ser. A minha faca cortará bem, agora que a afiei, o pescoço dela. Deixei-o intocado. O estalido quando a garganta cede a faca e a cabeça descai para frente por causa do peso do corpo pendurado. Não há mais nada assim, seja som ou movimento. Stendiman avança até a aparelhagem portátil. Liga o leitor de CD. A Sinfonia de Grieg 27 enche a sala. Som e luz. E a faca que em breve lhe cortará o pescoço-alvo. Malin vira na direção do antigo centro de formação e das cabanas. O carro é sacudido ao percorrer o caminho de cascalho irregular. A floresta ali é mais densa. Quase ancestral. Os abetos e os pinheiros elevam-se para o céu. Os primeiros ramos são mais baixos do que o habitual e a floresta parece estar sem ar, esfaimada, capaz de devorar todas as criaturas vivas que ousem entrar nela. Malin tira a pistola do coldre, segura-a com uma mão e manobra o carro com a outra. Conduz mais depressa, tem de chegar a tempo. Em seguida, a floresta abre-se numa grande clareira. Edifícios pintados de amarelo já a descascar, pequenas cabanas básicas e um edifício maior no centro, tal como Malin se recordava. O edifício está pintado de vermelho, com uma tinta plástica qualquer que parece querer sufocar toda a vida que entre no edifício ou na floresta. Um carro, um Mercedes preto, está estacionado no cascalho à frente dos edifícios. Malin para a beira da clareira, talvez a 300 metros de distância, para que ele não a ouça chegar. Sai do carro. Uma leve névoa sulfurosa paira junto ao chão. Inquietas sombras esfumacadas. Avança célere, movendo-se furtivamente, tentando abafar o som dos sapatos no chão de cascalho. O primeiro edifício. Porta trancada, e Malin olha pela janela. Vazio. O mesmo acontece com o segundo, terceiro e quarto edifícios. Em seguida, o edifício grande. Vazio. Terá Cave? Não. Eles, devem estar na última cabana, a mais próxima da floresta. O carro. Olha para dentro dele, vê os assentos de couro pretos, brilhantes. Está obsessivamente limpo. Ainda pondera ligar para a central para que verifiquem a matrícula, mas tenha certeza de que o carro pertence a Stendiman. Estará a dormir na última cabana? Não vem luz das janelas tapadas. Alumínio. É como se as janelas estivessem cobertas com folhas de alumínio. Aproxima-se da cabana. E ouve a música. Como a força de toda uma orquestra sinfônica parece estar a tentar demolir o pequeno edifício. Frederick Kansten vira na direção do centro de formação, entrando na vegetação confinante e comprimida da floresta. Deve ser aqui, pensa, virando o volante para se esquivar de um buraco. Já estou muito perto. Tenho de pôr um fim nisto. Vou assegurar-me de que tenho um futuro, de que não vou parar a prisão. Conduz com cuidado. Não quer ter um acidente agora que está tão perto. Floresta. Mais densa. Como arame farpado, onde os corpos que escapam ficam presos e morrem, pendurados como alimento para moscas famintas. A faca está agora encostada à garganta dela. O corpo está suspenso. As folhas de alumínio brilham. Eu estou a brilhar. Só tenho de pressionar um pouco mais e esta vai morrer como um porco. Mas em silêncio. Sem um som. Impotent. Resignada. Agora vou pressionar. Empurro a faca. Experimento. Calculo. É agora, mas algo frio e duro contra o meu pescoço. Consigo senti-lo.
Quer dizer que ainda aqui estou. Sim, ainda estou aqui. Será que ninguém pode salvar-me? Salvem-me. Por favor, salvem-me. Malin abre a porta trancada com um pontapé. Lança-se para a única divisão da cabana, entrando na luz ofuscante e na música a ribombar. Vê-o de pé junto mulher pendurada em correntes, com a faca na mão, pressionando-a contra a garganta dela tem um macacão preto vestido, o rosto voltado para a mulher. Que faço? Interroga-se Malin, sentindo a adrenalina entrar na circulação. A pistola que tem nas mãos está apontada para frente, e o homem ouve-a, apercebe-se da sua presença e vira-se. Depois enfia a faca no pescoço da mulher e Malin aperta várias vezes o gatilho, e as explosões ensurdecedoras abafam a música e o corpo do homem tomba no chão, com sangue a esguichar-lhe de um buraco no lado esquerdo do peito. A mulher. O pescoço dela. O corpo, mais uma ferida do que um corpo. Malin corre na direção dela. O sangue escorre-lhe do pescoço, mas não jorra. O homem não chegou a cortar-lhe a aorta. Malin põe suavemente a mão no peito da mulher. O coração está a bater. Pressiona a camisa contra a ferida. A mulher está a respirar. Está viva. Que gay tempo. Uma pasta de pele de crocodilo aberta junto à porta, instrumentos brilhantes no interior e presos à tampa. Recipientes cheios de líquido. Vou descelá, sussurra Malin. Agora está em segurança. Vou tirá-la dali. E já não consegue ouvir a música martelar, não ouve nada, nem mesmo o barulho do carro a parar lá fora. Sem soma, Johann Jacobson e Zack seguem em silêncio no carro, um casulo a chocalhar, onde não são necessárias palavras. Pensam em Malin e no que poderá estar a acontecer-lhe na floresta. A 180 hora, passam pelo castelo de Stjarnorpep, por Sojolunda, sempre com a água dançante do Lago Rochen à sua direita, aquelas águas como uma rota de fuga se o mundo inteiro pegar fogo de repente. Cada vez mais embrenhados na floresta. Zack ao volante. Mais depressa. Sem não faz nenhum comentário sobre a velocidade. Apenas quer chegar lá. Mais depressa. Quer que encontrem Malin antes que seja tarde demais. Quem sabe o que pode estar a acontecer na floresta? Quem sabe que profundezas da depravação aquela investigação infernal terá de sondar antes que termine, um carro na orla da floresta. Um golfe branco. A seguir, o Mercedes de Sten Dimman sobre o cascalho, à frente do grande edifício vermelho. Fredrik Kansten passou pelo primeiro carro, avançou até os edifícios e parou ao lado do Mercedes. Ninguém parecia ter reparado na sua chegada, não parecia haver ali ninguém. Mas Sten estava algures nas redondezas, tinha certeza disso. O golfe. Que selix. Isto tem de acontecer. Fredrik Kansten saiu do carro, contornou e tirou a caçadeira. A seguir viu que a porta da cabana mais distante estava aberta. E agora vai a caminho dessa cabana. De arma em punho e o vento a soprar por entre as copas das árvores num céu a encher-se gradualmente de nuvens baixas, cinzentas, que o vento traz do leste. Música vinda da cabana. Uma estranha luz a fluir pela porta. Em seguida, Fredrik corre para a porta, quer surpreender Sten e quem quer que possa lá estar. Cruza a porta. Há uma mulher agachada ao lado de um corpo sem vida. O corpo de Sten ao lado dela no chão, com o rosto lívido, o brilho desaparecido do cabelo louro. Portanto, já está feito. Por detrás da mulher agachada está uma mulher nua e ferida, pendurada em correntes no teto. Morta? Talvez. Estará a mulher ao lado do corpo de Sten a procurar a chave das algemas que cingem os pulsos da mulher pendurada? Mas quem é a mulher agachada? Ah! Fredrik Kansten reconhece-a. Demorou um pouco, mas agora sabe. É aquela cabra daquela polícia teimosa. E sabe que também tem de a despachar. Ambas têm de ser despachadas. Aponta a espingarda na direção das mulheres. Sente a frieza do gatilho contra o indicador direito. Dimman está morto. Quem sabe, talvez possa agora tomar o lugar dele. Malin não ouve. Mas sente-o vira-se e dá por si a olhar para uma caçadeira de 2 canos. Olha mais para cima, vê o rosto de Fredrik Kansten, a expressão ao mesmo tempo retorcida, confusa e determinada. As cicatrizes de acne. O nariz afilado. As maçãs do rosto pouco definidas. E, num instante, compreende tudo. Malin sabe o que Kansten está ali a fazer. Sabe que agora vai ter de lutar pela vida. A pistola. Tinha-a pousado a 1 metro de distância. Está a brilhar à luz dos focos e dos reflexos das folhas de alumínio nas paredes. Não há palavras agora. Já não há tempo para isso.
Devia ter telefonado aos outros. E, quando a caçadeira troa, Malin lança-se para o lado macente. Mesmo assim, a picada no estômago e, pelo canto do olho, vê a mulher pendurada quase partida ao meio pela saraivada de chumbo. Afinal, era tarde demais. Não cheguei a tempo. Decepcionei-te. Mas não vou desiludir as outras. Não vou desiludir mais nenhuma mulher. Não vou desistir. A pistola. Ali está, e Malin agarra, sente a picada de 1 milhar de maçaricos no estômago e vê a caçadeira apontar para baixo, diretamente para ela agora. Vê o olhar vazio nos olhos de Frederick e puxa o gatilho. 2 vezes. Tiro. Vê uma flor vermelha desabrochar na testa de Frederick Kanstein e depois agarra-se ao estômago. O mundo começa a ficar difuso nas margens. É assim tão mal? E Malin vê o seu corpo a partir de cima, os corpos em seu redor na divisão, e vê Zack sem soma a entrar de rompante, a correr para ela, e vê-se a dizer-lhes que está bem, que só levou com um pouco de chumbo, que está bem, mas que aquilo dói como raio. A pasta junto à porta está em chamas. Arde com um brilho intenso. Faíscas da caçadeira devem ter pegado fogo aos líquidos nos recipientes. Mas por que estou a pairar? Por que estou a ver-me assim se estou bem? Em seguida, Malin compreende. E sente algo a deixá-la, a dirigir-se para um espaço infinito e solitário, habitado por estrelas particularmente belas. Sente-se cair de volta para o seu corpo e depois grita, um grito de dor pela vida que nunca foi. A floresta ouve o seu grito. E, qual vento, sacode os ramos para o afastar. 27 Compositor norueguês, 1843-1907. Um dos mais célebres do período romântico. Entre as suas inúmeras obras conta-se a Sinfonia em Dó menor, a única que compôs. N. Duty. Epílogo. Capela de Lundsberg, sexta-feira, 3 de junho de 2011. Malin. Estamos a sussurrarte. Consegues ouvir-nos? Estamos aqui agora, eu e a Jéssica, e a Silvana, que foi a última mulher. Não foram capazes de salvá-la. Mas agora está bem, aqui conosco. Somos muitas. Algumas para sempre desconhecidas, outras esquecidas. Obrigada pelo teu sacrifício, Malin. Ele está aqui conosco, como uma minúscula luz a pairar, um belo átomo incandescente. Obrigada por lutares, por não desistires. Dá à luz todas as crianças que nunca tivemos. Tove. Olha para ela, Malin, vê como está radiante, vê a beleza da tua vida. Tove. Sumert-me. Com um vestido branco até os tornozelos e com cabelo castanho alourado preso em tranças. Está à frente do palco na capela de Lundsberg, os estudantes do coro com sarongues brancos por detrás dela. E canta. End the living is easy. Contempla toda aquela gente, de nariz empinado, que ali está, e que olha para a filha, e Malin pode ver que a olham com apreço e admiração. Malin sente-se crescer quando se senta no banco sob o teto arqueado caiado, banhado pela luz estival que jorra pelas janelas. A estação já não está hesitante. A estação enlouquecida acabou. A sensacao de ardor no estômago. Aqueles poucos chumbos que devem ter matado o que estava dentro dela. Malin começou a sangrar na ambulância, a caminho do hospital, depois de a retirarem do centro de formação. A criança deve tê-la deixado então, as células em que conseguirá transformar-se. Não comentou com Peter o que perdeu lá na floresta. Carrega essa dor sozinha. O médico que fez a cirurgia laparoscópica depois de ter sido baleada na cabana tinha olhado para o seu processo e visto que lhe fora recentemente retirado o dispositivo intrauterino. Disse-lhe que não devia ter nenhum problema em ter filhos, desde que o pequeno buraco que tinha no útero sarasse. Malin olha para Tove. Também não lhe disse nada sobre a criança. Nem que estão a tentar ter um filho. Temos de dizer sempre tudo à nossa filha? Malin concentra-se em Tove em vez de deixar os pensamentos e os sentimentos vaguearem. Sabe realmente cantar, apesar de nunca ter mostrado qualquer interesse por isso até ter ido para Lundsberg. Malin conheceu a governanta de Tove, Clara Groberg, à porta da capela. Parece ser uma mulher sensata, com os pés assentes na terra e não enfiados em sandália Chanel, como a maioria das outras mulheres que se encontram ali. Tove. A luz no teu cabelo. Que preço? Interroga-se Malin. Temos de pagar em troca da vida? Que preço temos de pagar pelo amor? Deixa estas interrogações saírem-lhe dos lábios, e silenciosamente, aquelas palavras avançam pela capela cheia, mas nenhuma resposta ecoa. Maria. A mulher ainda sem nome em Lund.
Não te devolvi o nome como prometi. Ainda o quererás de volta? Talvez fiques melhor como as coisas estão. Mas eu prometi. Talvez algumas promessas tenham de continuar por cumprir. Todos nós morremos com promessas por cumprir. Continuam ambas fora do nosso alcance, mas o mal que vos maltratou nunca mais pode voltar a prejudicar-vos. E ambas o sabem. Caterina e Helena num centro de reabilitação em Motala. Acabou por despertar. Saint-Soman pediu a reforma. Não mencionou se tem cancro ou não. E, como procuradora encarregada da investigação, Viviane Sodergran arquivou a acusação de agressão contra Valdemar Eckenberg, decidiu que não havia nenhuma prova a sugerir que aquilo alguma vez tivesse acontecido. Um médico independente tinha confirmado que os ferimentos de Emanuel Arenson podiam muito bem ter sido auto-infligidos, ou feitos por outra pessoa durante um jogo sexual. Também arquivou a investigação sobre o suicídio de Andrei Darzevin e sobre como terão sido provocadas as múltiplas lesões que apresentava no corpo. Não havia qualquer indício de negligência. Darzevin devia ter se ferido quando resistiu à prisão. Assim que Malin recebeu alta do hospital, foi visitar Maria. Disse-lhe que sabia o que tinha acontecido na floresta. Elogiou-lhe a coragem, agradeceu-lhe por se ter atrevido a mostrar o caminho com a sua bondade. Maria não mostrou qualquer reação. Tinha regressado ao lugar em que estivera antes. Malin esteve com Peter em Lund. Falou com a outra mulher muda, disse-lhe a mesma coisa, mas era impossível saber se tinha compreendido e até se a conseguirá ouvir. Todos somos assim, de uma forma ou de outra, pensa Malin enquanto Tove canta a última nota. As pessoas ficam mudas quando confrontadas com as próprias vidas. Sigas. Mais ou menos. Malin e Peter foram visitar Stefan a caminho de Lundsberg. Jane acompanhou-os na viagem desde Linköping, mas esperou a entrada da casa de repouso em Sojoplogen. Stefan estava sentado à janela na sua cadeira de rodas e sorriu quando Malin chegou, mas não disse nada durante a meia hora que lá permaneceram. Malin pegou-lhe na mão como pega agora na mão de Tove quando a filha desce do palco e se senta ao lado dela no banco. Foste fantástica. Um diretor recém-nomeado faz um discurso. Um homem na casa dos 50, com ar autoritário e de fato bege. Fala de esperança e encoraja as alunas para o trabalho que as espera depois das férias do verão. Malin cumprimentou os pais de Tom à saída da capela. Exatamente o gênero de idiotas que seria de esperar. Pessoas adoráveis com sapatos todos finórios. Tal como Sten Dima. Muito possivelmente o pior assassino de mulheres que o país alguma vez viu. O pior de todos os torturadores de mulheres. Torturou Jessica Carlson e Maria Murval, e a mulher em Lund. Matou Jenny Svartsujo, e ninguém sabe quantas mais. Foi aberto um inquérito sob os auspícios do Departamento Central de Investigação Criminal, com a jovem procuradora de Linköping, Viviane Sodergran, nomeada para chefiar a investigação preliminar. Descobriu-se que foi Fredrik Kansten quem matou Connie Nygren. As suas impressões digitais foram encontradas na carteira do agente de Estocolmo. Não encontraram o assassino de Pollenberg, ou os assassinos, mas presumem que tenham sido os cúmplices a querer silenciá-lo, a menos que Diman também tenha sido responsável por esse crime. O caso continua em aberto em Estocolmo. Emanuel Arenson perdeu emprego no hospital universitário. Foi multado por ter pago por serviços sexuais em 5 ocasiões. O conde Peder Stalskiold confessou igualmente o crime, também praticado em 5 ocasiões. Pago a coima. Malin ouviu rumores de que vai viver para Nova York para ficar longe da atenção implacável dos média. A imprensa teve um dia em cheio quando a verdade foi revelada. Abocanhando ao mesmo tempo factos e pessoas, como um bando de predadores famintos. ¡Qué escándalo! Que monstros! ¡Qué bestas! Depois, as perguntas que toda a gente faz. Como foi capaz? Por que ele? Como se tornou naquilo? Era a reencarnação do diabo? Por quê? A capela. Toda a nave repleta de amor num dia como aquele. Malin aperta a mão da filha. Tove retribui o gesto. Em seguida, outra canção eleva-se na casa de Deus e Malin olha para cima e vê um ponto brilhante de luz a flutuar para frente e para trás por cima do altar. Uma minúscula luz perdida, sozinha, procurando ansiosamente a sua mãe.